E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula. E nela nós iremos debater um pouco mais sobre volumes e persistência de dados em geral. Então, eu vou trazer um overview aqui bem rápido para vocês sobre esse tema. Então, bora lá. Então, o que são volumes no Docker? Então, como diz aí, pessoal, é basicamente o armazenamento de dados entre o Docker Host e o container. Docker Host, entenda, nesse caso aqui, pela nossa máquina. Como assim, Lucas? O armazenamento de dados entre o Docker Host e o container. Então, é basicamente o que? A persistência de dados, que será feita ali na nossa máquina, e a montagem daqueles dados no container. Ou seja, quando eu definir o volume, então tudo que for persistido ali na minha máquina será montado no meu container, ou seja, eu consigo enxergar lá do meu container. Então, se porventura um container morrer, e eu criar outro container, eu posso definir aquele volume criado, então eu vou ter aquela recuperação de dados, digamos assim, já que estava lá na minha máquina. Então, esses dados, eles podem ser tanto arquivos comuns, um arquivo de texto, imagem, enfim, como um diretório contendo diversos arquivos. Então, tudo que for definido lá naquele diretório, tudo que for modificado, poderá ser enxergado lá do container. E tudo que você fizer de modificação lá do container poderá ser enxergado ali na sua máquina, beleza? Então, o que acontece, pessoal, quando nós removemos um container? Então, como está descrito aqui, vocês já sabem, todos os dados são perdidos, ou seja, aquela camada de read-write que estava representando o container é excluída. E trazendo até o terminal aqui para a gente fazer uns exemplos que também já fizemos, só para relembrar. Então, se eu fizer o seguinte, docker run-it ubuntu, subir aqui um container ubuntu, vou fazer o seguinte, apt update. Então, eu vou estar atualizando aqui os meus repositórios. Então, além dessa alteração de atualização dos repositórios, eu vou estar criando aqui um arquivo vazio, Então, arquivo.txt, certo? Então, o ls, ele vai estar aqui o arquivo.txt. Vou fazer o seguinte, vou matar esse container, e vou estar subindo um novo container. Então, docker run-it ubuntu. Então, subir aqui um novo container. Se eu der um ls, eu não vou ter aquele meu arquivo.txt, já que pertence ao container anterior, que eu matei, que pertence à camada de read-write daquele container. Nesse aqui, eu tenho nova camada de read-write, certo? Nesse cara, eu não vou fazer nenhum tipo de alteração. Então, vou sair dele, vou dar um docker ps-a, como vocês já sabem, que é para deixar os containers parados. Além disso, eu vou fazer o seguinte, vou passar a flag "-s", que é para que eu possa ter uma visibilidade de uma coluna de tamanho, dos meus containers. Então, vamos ver aqui. Acho que quebrou, pessoal, aí para vocês também. Vou diminuir um pouco a fonte, só para que a gente possa ter uma visão melhor. Então, note aqui que o meu primeiro container foi aquele que eu fiz o quê? A atualização dos repositórios e criar aquele meu arquivo vazio, Então, note aqui que eu vou ter uma coluna de size, Está cortado aqui. Pronto, ficou melhor. Então, eu tenho uma coluna de size. Eu tenho aqui 40 megabytes, que vai representar o quê? Aquela minha camada de read-write, as alterações que eu fiz naquela camada. E além disso aqui, eu tenho entre parênteses o virtual 118 megabytes, que representa o quê? O tamanho da minha imagem, que nesse caso aqui é o Ubuntu, mais esses 40 megabytes da minha camada de read-write, certo? E note que no último container, que não fizemos nenhum tipo de alteração, o que aconteceu? O tamanho aqui tem 3 megabytes, totalmente irrisório, e tenho aqui o 78.8 megabytes, que é a camada que é o tamanho da minha imagem. Mas o que importa aqui é basicamente essa primeira informação, Então, note aqui que essa minha camada de read-write do meu primeiro container, ao qual eu fiz a atualização dos repositórios e criei o meu arquivo, ela não é persistida em outro container, que no caso aqui foi no segundo, como nós verificamos até com o ls, por exemplo, não tem aquele arquivo.txt. E com a criação de volumes, nós podemos fazer isso, persistir dados ali no nosso Docker host, na nossa máquina, e ao criar novos containers, e fazer, é claro, a definição do volume, aquele novo container poderá enxergar os arquivos que foram persistidos na nossa máquina, no nosso Docker host. Então, só fazendo aqui uma ilustração bem simples, o que acontece? Então, eu criei o volume, Então, basicamente vai fazer ali o mapeamento de um espaço ali no nosso disco rígido, no nosso disco local aqui da nossa máquina, no nosso HD, fazer uma ligação, basicamente ali uma montagem para aquele nosso container. Então, tudo que eu fizer de alteração aqui no meu container, vamos supor que eu criei um arquivo no meu container. Esse arquivo vai estar persistido ali na minha máquina, e vice-versa. Todo tipo de alteração, ou seja, se eu criar um arquivo e joguei naquele meu diretório que eu defini para ser um volume, eu vou poder enxergar no meu container. E tudo que eu fizer no meu container, eu posso enxergar aqui na minha máquina, no meu Docker host.
Então, pessoal, entendam volumes aí como essa possibilidade de armazenamento de dados, né, na nossa máquina, de tal maneira que nós podemos enxergar ali aqueles arquivos nos nossos containers, ou seja, mesmo que um container morra, eu tenho a possibilidade de subir um novo container e aquele novo container também está enxergando aqueles meus arquivos persistidos. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham entendido, né, sobre esse assunto e nas próximas aulas nós iremos fazer exemplos mais práticos para fixar ainda mais esse conteúdo na cabeça de vocês. Então espero vocês na próxima aula e até lá.